Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo nesse novo canal. Eu tinha feito um canal de games nesse último verão, nas minhas férias de verão e tal. Alguns gameplays e tal. Eu dei uma parada por conta da faculdade, mas agora eu tô começando esse novo canal aqui para mostrar algumas curiosidades, compartilhar com vocês coisas que eu aprendi, que eu achei muito interessante na faculdade, coisas que não são teoricamente muito importantes ou relevantes, mas que são coisas que eu realmente gostaria de saber, coisas que me interessam, coisas que eu acho interessantes, coisas que eu me perguntava quando estava no ensino médio, que não tinha explicação, mas agora eu entendo o porquê delas, coisas simples na maioria dos casos, mas que são muito legais de saber, de conhecer, de entender. Então, esse é o intuito do meu canal aqui, trazer curiosidades para vocês de coisas que muitas vezes não são compreendidas. Um, então é isso. Eu queria começar falando para vocês que enquanto eu estava no ensino médio, a minha matéria favorita era física. Principalmente essa parte aqui do movimento uniformemente variável, ou seja, que estuda o movimento, a velocidade quando um, ela é variada, ela está mudando num ritmo constante. Ou seja, a variação vem da aceleração, ou seja, a velocidade quando a aceleração é constante. No caso aqui um exemplo que nós temos é a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo quadrado, ou 10, se você preferir, um, que é uma constante, não muda, a menos que você vá para fora da Terra. Um, e nós temos essas três funções fundamentais da velocidade, que é uma constante que é a velocidade inicial, mas a outra constante que é a aceleração vezes a variável, que é o tempo. Nós temos o deslocamento, ou sorvetão, como vocês preferirem, que é a velocidade inicial vezes que é uma constante, vezes o tempo, que é uma variável, mais outra constante, que é a aceleração, vezes o tempo ao quadrado, que é a variável, dividido por 2, que vocês com certeza já devem conhecer se vocês já fizeram aula de... se vocês já tiveram aula de física, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende depois de movimento uniforme. Um, mas para explicar isso aqui, nós temos que ir um pouco além do que a gente aprende no ensino médio. Nós temos que ir para a área coisas básicas de cálculo. As duas coisas básicas de cálculo que a gente aprende, que são muito importantes para explicar isso aqui, são derivadas e, vamos dizer assim, as inversas das derivadas, se me permitem dizer isso, que seriam as integrais. Então, derivada. O que é uma derivada? Estou tentando tentar explicar aqui brevemente. Suponha que tenhamos um gráfico linear. Um, y é igual a x. No caso aqui, o slope, não lembro como fala em português, mas talvez seja coeficiente linear, não sei. Coeficiente, o ângulo angular da, sei lá, do Yo-Yo Michocho lá, que tem o y igual a mx mais b, que essa é a fórmula básica de uma função linear. Isso aqui é definido por esse ângulo aqui. A tangente desse ângulo é igual a m. No caso, se esse ângulo aqui for 45 graus, vai ser tangente de 45 graus, que é a mesma coisa que 1. Tangente de 45 graus é 1. Então, por isso que a gente não tem nada aqui que seria teoricamente 1. Y igual a 1 vezes x, só que a gente pode só deixar como y igual a x, que é mais bonitinho.
Então, a gente tem isso nas funções lineares, mas é a pergunta, mas e se a função não for linear? Por exemplo, se ela for uma função quadrática, uma parábola, se eu não tem uma reta, não tem uma linha para dizer qual que é a... Por exemplo, aqui vai ser diferente daqui, que é diferente daqui, que é diferente daqui. Mas o que a gente tem? A gente pode descobrir em algum ponto específico qual que é a linha, qual que é o M dessa linha aqui, desse ponto, nesse ponto. Qual que é o M nesse ponto? Que vai ser diferente daqui, que vai ser diferente daqui, mas nesse ponto específico a gente pode saber, descobrir qual que é. O M desse ponto aqui é a derivada, que as pessoas chamam de F' ou de uma forma geral, de D sobre dx. Dessa função aqui nesse ponto específico. De forma geral, a derivada é uma fórmula que vai dar o M para qualquer lugar nessa parábola, ou seja qual for a função não linear. Outra coisa, por exemplo, aqui embaixo, no vértice, a linha é horizontal, a linha tangente é horizontal. Então aqui o ângulo é zero. A gente sabe que tangente de zero é zero, certo? Então M, no caso do vértice ou qualquer linha horizontal, qualquer parte horizontal do gráfico, é zero. Ok. Ou seja, é uma constante, que no caso aqui seria y igual a zero. Não tem a derivada, portanto a derivada é zero, não tem a variável, então portanto a derivada é igual a zero. Muito bem, agora que já discutimos previamente o que é uma derivada de forma bem resumida, para calcular a derivada, o que você precisa fazer, você pega essa anotação, aí você pega uma função qualquer, digamos que a função f de x é igual a x ao quadrado. De fórmula básica, a gente vai pegar a variável elevado ao quadrado, a gente vai pegar o expoente e multiplicar pelo coeficiente linear, que no caso aqui é 1, então 2 vezes 1 é 2, e a gente vai subtrair o expoente por 1, que no caso aqui vai ser igual a 0, não 0, vai ser igual a 1, 2 menos 1 é igual a 1, então aqui a gente tem que é igual a 1, que no final das contas é igual a simplesmente 2x. Se a gente fizer a mesma coisa para a função f de x igual a 2x, a gente coloca aqui o x, o 2, aqui nós temos 1. A gente multiplica 1 vezes 2, que vai ser continuar 2. A gente subtrai por 1, que vai ser igual a 0. Ou seja, x 2x elevado a 0, que não passa de 2 vezes 1, porque qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então vai ser apenas 2. Muito bem. Isso são as derivadas. Mas tem um conceito inverso das derivadas, que é as integrais.
O que é uma integral? Basicamente o contrário. Você tem uma função aí você fala, bom, vamos considerar que essa função aqui na verdade seja uma derivada. Qual seria a função original? A função original seria, como a gente acabou de ver, x 2x no caso aqui, né? Vamos dizer que a função f de x é igual a 2x, mas a gente diz que essa aqui é uma derivada. Qual que é a função original? A gente acabou de ver que é x ao quadrado. Agora, como a gente calcula de forma básica a integral de alguma função? A gente usa essa notação aqui. F de x dx, a forma da derivada de x, ok. Então vou usar um exemplo aqui que a gente acabou de ver, ou sei lá, vamos dizer integral da função x que é igual a x em relação a x. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variável que é x, como a gente subtraiu para descobrir a derivada, para descobrir a integral, a gente vai adicionar 1. Então 1 mais 1 é igual a 2. Aqui que eu fiz a gente linear da função, ou seja, da derivada é 1. Então, se a gente passa isso aqui multiplicando, o 2 multiplicando seria 2. Então a gente teria que ter dividido por 2 para quando o expoente passar multiplicando, aí cancela aqui e fique 1. Opa. Então, a gente adiciona uma constante que a variável derivada de qualquer constante é zero. Como a gente viu lá quando tinha a linha reta lá, x é igual a alguma constante, y é igual a alguma constante, o coeficiente linear, que é a derivada, é zero. Muito bem. Então não importa, pode ser qualquer número aqui, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser menos 50. Não vai importar. Vai continuar tendo a mesma derivada, vai continuar tendo a mesma derivada, ou seja, a integral a gente tem que explicitar aqui que vai ser mais alguma constante, para dizer de forma geral, ok. Agora voltando aqui para física, nós temos a constante da aceleração da gravidade, ou da aceleração em geral. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a integral da aceleração em relação ao tempo, que é a variável do movimento uniformemente variável, ou de qualquer movimento, basicamente. Então aqui nós temos tempo, nós temos uma constante aqui. Mas o que é uma constante? Uma constante basicamente a constante vezes a variável, que no caso é t, elevado a zero. Isso aqui vai ficar aceleração vezes 1, aceleração. Então é a mesma coisa que isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar
variável, aqui isso aqui é constante, que seria o coeficiente linear, a gente vai adicionar 1 ao expoente, e se a gente for tirar a derivada disso aqui, vai ser a mesma coisa. A gente não precisa se preocupar com o denominador, porque vai continuar sendo o coeficiente linear vai continuar sendo A, porque a gente só está multiplicando ele por 1. Então, aqui nós temos que a integral da aceleração em relação ao tempo é igual a aceleração vezes o tempo elevado a 1, que é só o tempo, mais alguma constante, que pode ser qualquer uma. Se você reparar, isso aqui está muito parecido com isso aqui, não está não? A gente tem a aceleração vezes o tempo e mais uma constante, que no caso aqui é a velocidade inicial, que pode ser qualquer uma, igual o c, que pode ser qualquer número também. Então o que a gente pode fazer? A gente pode substituir o c por outra constante, que é o v0, é a velocidade inicial. A gente só deu outro nome, mas continua sendo a mesma constante. Então nós temos já a fórmula da velocidade. Muito bem. E agora, a última parte, descobrir de onde que vem a fórmula do deslocamento. Ok, nós temos já que descobrimos de onde vem essa fórmula. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a velocidade. Vamos tirar a integral da velocidade em relação ao tempo, que vai ser a mesma coisa que, como vimos anteriormente, a aceleração vezes o tempo mais uma constante qualquer, que é a velocidade inicial, em relação ao tempo. Ok. Muito bem. Aqui, como você pode ver, nós temos uma adição dentro da integral, da fórmula da integral. Então, a gente pode dividir isso aqui em dois, que seria a mesma coisa que a integral da aceleração vezes o tempo em relação ao tempo. Tá muito feio isso aqui. Ok, em relação ao tempo mais a integral da velocidade inicial, que é uma constante, em relação ao tempo. Ok. Isso aqui é a mesma coisa que isso, basicamente. Então aqui nós temos uma constante vezes a variável elevada a 1. Então aqui nós vamos pegar copiar isso aqui. Vamos vamos somar um exponente da variável, 1 mais 1 fica 2. Se a gente for ver aqui, multiplicar isso aqui, passar multiplicando para fazer o teste da variável, ficaria 2 alfa t, ou seja, 2 vezes a aceleração vezes o tempo, mas só pode ter 1. Não tem 2 aqui, é 1. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir por 2. Para quando passar multiplicando aqui, cancela o 2 com 2. A gente tem isso. Aí bom, acho que eu posso fazer isso aqui também, né? Fazer realmente a fórmula do sorvetão. Aí, isso aqui está pronto, vamos para a segunda integral, que é uma integral composta, isso aqui. Aqui nós temos uma constante, como nós vimos aqui lá com a aceleração. Quando você tem uma constante, a mesma coisa que ter v0 que é constante, vezes o t menos 1,
a menos 1 não, a 0, aí a, aí a gente soma 1 aqui. Isso aqui vai ficar igual a 1. Ou seja, a integral disso aqui é isso aqui. E nós terminamos somando com uma constante. Que no caso aqui a constante seria S0, que é a posição inicial. Aí nós temos que essa aqui é a mesma coisa que isso, uma constante sozinha, uma constante vezes a variável, que é o tempo, a aceleração, que é uma constante, vezes a variável ao quadrado, que é o tempo, dividido por 2. Então essa fórmula é a mesma que essa. Então, através de cálculo com o conceito de integrais, nós provamos a relação dessas três funções fundamentais do movimento uniformemente variável. Eu sei que não vai mudar muita coisa na sua vida, mas se você curte física, se você gosta de exatas, você com certeza vai achar isso aqui muito interessante de descobrir, principalmente se você ainda está no ensino médio, se você não está na faculdade, não teve cálculo ainda. Com certeza, se você como eu, você vai achar muito interessante descobrir a razão por trás dessas três formulinhas que a gente usa tanto no primeiro ano e talvez no segundo também do ensino médio. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. No primeiro vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam, deixem seu like, compartilhem com alguém que curte exatas, quando você for na sua próxima aula de física, você já pode falar pro seu professor que você sabe a razão dele usar essas fórmulas. Com certeza ele vai ficar impressionado. Falou, pessoal. Falou, valeu.